Olá, caros alunos. Então, nessa aula, nós vamos tratar da filosofia moderna, né, da história da filosofia moderna. Entendendo que já trabalhamos a filosofia grega antiga, clássica, a filosofia medieval, que trata um pouco dessa ideia dos conflitos da razão com a fé. E agora a gente trata da filosofia moderna, que vai tratar do surgimento da ciência a partir da filosofia, certo? Então, algumas ideias iniciais para a gente avançar, tá? Bom, uma rápida síntese do registro da, uma rápida síntese da história da filosofia moderna, né? A essência aí que seria o mais importante desse período histórico da ciência. Bom, esse período da filosofia moderna, a gente pode dizer que tem assim que marca, né? É o desenvolvimento da mentalidade racionalista, ou seja, o conhecimento racional se desenvolve, cujos princípios desse desenvolvimento racionalista opunham-se à autoridade da igreja, que a gente já viu, né, que no período eh, eh, medieval, a igreja tinha essa dominância. Então, quando o pensamento começa a desenvolver de forma racional, é como uma forma também de se opor à forma de pensamento da igreja. Logo, a igreja, né, vai reagir. A gente tem vários representantes, filósofos dessa época, que a gente vai conhecer alguns. Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Adam Smith, George Bacon, David Hume, Immanuel Kant. Então, esses filósofos eles vão se dividir em três correntes filosóficas, que é o empirismo, o racionalismo e o iluminismo, que nós vamos conhecer, tá? Então, de modo geral, o que que a gente pode anotar? Que a gente pode, como é que a gente pode resumir esse período, né? As anotações. A Idade Moderna, ela é caracterizada pelo desenvolvimento do método científico, ou seja, nesse período, o conhecimento humano, ele vai passar por um processo de transformação e ele vai começar esse conhecimento científico, ou melhor, esse conhecimento filosófico começa a se transformar no conhecimento científico que a gente conhece hoje. É aqui que nasce a ciência moderna, como a gente chama. Até então, o conhecimento ele era dogmático. A igreja tinha um conhecimento que era dado como verdadeiro. Mas, a partir do século XVI, né, 16, transformam-se em conhecimento teórico experimental. O que é isso? Toda a teoria deve passar pela experiência, no sentido de se aceitar ou rejeitar as hipóteses levantadas. Hipóteses são elementos que se supõe, que se imagina, que se pressupõe. Então, para desenvolver um conhecimento científico, é necessário que se passe, né, se teste esse conhecimento, o que a gente vai chamar pelo um processo teórico experimental, seja um conhecimento para ser científico. Dentro dessa ciência que a gente considera moderna, é necessário que ele passe por experimentos, com métodos científicos, né? Então, nesse período, vai se desenvolver aí a ideia de métodos, né? De experimento, para afirmar se esse conhecimento é científico ou não. Então, a filosofia moderna vai trazer para o cenário do pensamento humano uma nova mentalidade racionalista, como nós já dissemos. Então, esse período ele é marcado pelo desenvolvimento da mentalidade racionalista que vai se opor aos dogmas da igreja. Aí a gente vai ter, né, várias ideias que vai circundar esse período. Então a gente tem aqui as principais ideias que vão fundamentar esse período. Por exemplo, a nova ciência.
Por que nova ciência, professor? Nesse período já não existia ciência. Bom, existia uma ciência, porque na verdade a ciência estava contida no conhecimento filosófico desde os primeiros momentos do surgimento da filosofia. Só que ela não tinha essa estrutura, né? Esse conhecimento apurado, objetivo, exato, né? Como algumas ciências que a gente conhece hoje. Então, nesse sentido, a gente vai dizer que é a nova ciência. Então, a nova ciência, ou a ciência moderna, surge aqui nesse período. Então, nesse contexto, a gente vai ter o quê? Algumas ideias bastante é, presente nesse período, por exemplo, a ideia de uma nova concepção de mundo. Então, a gente vai ter uma nova concepção de mundo na, na, na filosofia moderna, né? Essa nova concepção, ela é pautada, sobretudo, por causa de alguns movimentos que vai estar acontecendo no mundo. Por exemplo, a gente vai estar saindo do modelo de produção feudalista e entrando no capitalista. Então, durante o período medieval, a igreja, no período de domínio da igreja, o modo de produção existente era o feudalismo, né? E aí o feudalismo vai perdendo o poder, vai mudando esse modelo de produção baseado no servo e no senhor feudal, e vai se construindo um novo modelo de produção, que é o capitalismo, a partir do desenvolvimento das máquinas, revolução industrial, esse processo todo, que mais para frente será visto. Uma outra ideia é a formação dos estados nacionais, com as monarquias e o mercantilismo que a gente chama. Bom, aquela ideia da Grécia Antiga, de Roma, tal, vai meio que perdendo essa força e vai se constituindo, a geografia vai mudando, né? Novos estados vão surgindo aí. Então, por isso, a gente vai chamar de formação dos novos estados nacionais. A gente vai ter aí no finalzinho também do período medieval, entrando para o moderno, a reforma e a contra-reforma da igreja, que já foi comentado no conteúdo anterior. A reforma é quando pessoas de dentro da igreja, inconformados com a forma como a igreja vinha conduzindo o processo, né, de produção do conhecimento, se vira contra, faz uma reforma, né, a reforma protestante, que a gente chama, e aí a Igreja Católica precisa se reorganizar, e aí ela vai fazer o que a gente chama de contra-reforma. Então, a gente tem a reforma protestante, que a partir daí vai surgir outras denominações religiosas. Então, é a reforma, Martinho Lutero, que lidera esse movimento, né, de reforma. Mas aí, para a igreja continuar permanecer ali com seu poderio, ela vai fazer a contra-reforma, ou seja, se reorganizar por dentro para poder continuar. E aí a gente tem o desenvolvimento da ciência natural, porque as primeiras ciências que surgem aqui no período moderno, né, essa ciência moderna, é exatamente as ciências naturais. Até então, a gente não tinha como ciência moderna ciências humanas, ciências naturais e essas áreas do conhecimento científico que a gente tem da forma que tem hoje. A princípio, era o desenvolvimento da ciência natural. E aí, com isso, tem a invenção da imprensa, né, que vai ajudar muito a propagação das ideias produzidas até então com essa questão dos conhecimentos científicos, né, e depois vem aí o humanismo, o renascimento, com as ideias clássicas, Sócrates, Platão e Aristóteles, que renasce e agora de uma forma mais expansiva por conta da invenção da imprensa. Então, esse é o cenário que vai desenvolver o período considerado da filosofia moderna. E aí a gente vai ter alguns movimentos que deram origem ao período filosófico moderno. O primeiro movimento, o grande movimento que vai dar origem ao período filosófico moderno é o que a gente chama de humanismo.
que é o humanismo? É a valorização do homem e não mais de Deus no centro. Agora o homem volta para o centro. Valorização do homem. Essa ideia de antropocentrismo. Antropos é o homem. Mais uma vez, humanismo, o homem no centro e não Deus. Tá? Então, o humanismo representa um movimento artístico, filosófico e literário originário da segunda metade do século XIV, né? Na Itália, difundindo-se por toda a Europa e tornando-se um aspecto fundamental do Renascimento. Período histórico do qual partiremos, né, para estabelecer nosso estudo sobre a filosofia moderna. A gente parte do humanismo, quando o ser humano, né, o ser humano daquela época começa a trazer novamente para a reflexão a questão do ser humano. Então, na perspectiva propriamente filosófica, chama-se humanista toda filosofia. Humanista é toda filosofia que toma como eixo central o ser humano, que se fundamenta na natureza humana, considerando seus interesses e suas limitações. E assentado nisso, redimensiona os problemas filosóficos. Aí redimensiona os problemas filosóficos, né? Retoma isso e vai dizer, olha, aí começa a surgir as ciências, as áreas do conhecimento. Redimensiona os problemas filosóficos. Problema filosófico ligado à sociedade, à sociologia, problema ligado ao pensamento, à psicologia. Exemplo, a psicologia ainda não surge aqui, tá? São só título de exemplo. Mas o humanismo é o primeiro movimento que vai dar condições para que a gente tenha todo esse desenvolvimento que vai acontecer. Isso vocês vão encontrar na leitura do texto que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Aí depois a gente tem o Renascimento. O Renascimento é um outro movimento, né, que vai surgir. Então, é possível apontar como pontos comuns de toda a produção renascentista, em primeiro lugar, a retomada da cultura greco-romana. A gente estuda no ensino fundamental e médio o Renascimento, mas os horrorosos dos professores nunca diz pra gente o significado de renascimento. O renascimento é porque renasce, é porque retoma, é porque volta a cultura greco-romana, ou seja, os pensamentos dos clássicos da Grécia, né? Os clássicos lá são Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, por considerarem que estes possuíam um conhecimento muito mais amplo no que concerne a vida e suas possibilidades, diferente da visão de mundo predominante na Idade Média. Em segundo lugar, podemos apontar como um ponto comum a valorização do ser humano. Então, o Renascimento é um movimento que vai acontecer onde, no sentido de entender o ser humano, os pensadores vão buscar fundamento, né, nos filósofos clássicos, né, antigos, nos gregos, né, para desenvolver, para valorizar o pensamento do ser humano. Aí a gente tem algumas ideias, né, a ameaça à nova mentalidade. Essa nova mentalidade que nasce nesse período vai ser ainda criticada pela Igreja, e muito forte no finalzinho aí, a partir do Tribunal da Santa Inquisição. Inclusive, Giordano Bruno foi morto pela Igreja Católica porque desenvolveu essa ideia, né, de que quem está no centro do universo não é a Terra, é o Sol, né? E Nicolau Copérnico e Giordano Bruno vão desenvolver essa ideia. Por exemplo, Giordano Bruno é morto, Nicolau Copérnico não. E depois o Galileu Galilei. A gente vai vendo nessa ordem. Então, a gente tem, né, ainda uma ameaça quando o ser humano começa a trazer novamente os pensamentos sobre o ser humano a partir, né, das ideias dos clássicos. Isso é o
renascimento que a gente chama, tá? Então, rapidamente, qual era o panorama assim, da Europa na época, né? A gente tem aqui algumas questões do plano econômico, do plano religioso e do plano político-social. Bem, há aí no plano econômico uma transição da economia feudal para a economia de mercado, né? Aquilo que nós falamos, feudalismo para o capitalismo. Há uma revolução comercial impulsionada pelas grandes navegações. Esse é o plano econômico. No plano religioso, aquilo que eu já falei, crise na igreja, causada pela baixa confiança passada pelos cleros aos fiéis. Há também uma insatisfação da burguesia em função das restrições do clero ao comércio e ao lucro. E, por último, a reforma protestante e a contra-reforma. Isso no plano religioso. No plano político e social, o que estava acontecendo? A substituição do Estado feudal pelos Estados nacionais, centralizados ali, né? E a substituição da sociedade rural pela sociedade urbana, o surgimento das cidades, né? Ou seja, esse é o cenário, né? E aí a gente vai ter o Renascimento, que é esse movimento intelectual que consiste numa forma laica de expressão da cultura burguesa, abrangendo os campos literários, artísticos, filosófico e científico, né? Então, esse é o cenário da construção desse período. E aí a gente vai chamar esse período, aí mais para frente, de Revolução Científica, né? O progresso científico, que constitui uma das maiores glórias da Idade Moderna, andou sempre ao lado do estudo de métodos mais apropriados. Ou seja, ciência se desenvolve com método científico. Não se produz ciência sem um método, né, sem uma metodologia considerada científica. Deste tema ocuparam-se, por exemplo, Galileu Galilei, René Descartes, Baruch de Spinoza, Blaise Pascal, Vico, David Hume, Leibniz, Kant, assemelhando-se em alguns pontos, mas também diferenciando em outros. A gente vai ver um pouco sobre eles. Para o desenvolvimento da ciência, é necessário, além de um bom método, também um critério seguro de verdade. Conhecimento científico, a ciência é dura, exata e se apresenta como conhecimento infalível, tá? Então, o conhecimento científico que a gente tem hoje, ele é um conhecimento é um conhecimento real, né, da realidade. Ele não é valorativo, ou seja, não importa se tem dinheiro ou não, se tem emoção ou não, o conhecimento científico ele é fático, ele é exato. Se a ciência diz que vai morrer amanhã, por exemplo, né? Porque há um método de produção de conhecimento científico. Ok. Então, como já dissemos, né, sobre as correntes filosóficas da filosofia moderna, a gente tem o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. Vamos tentar tratar de cada uma delas agora, certo? Compreendendo que uma vai, às vezes, complementando a outra, não só no sentido de afirmar, mas também de contrariar, certo? Então, vamos ver um pouco sobre o racionalismo, tá? Então, o racionalismo é também uma corrente, né, filosófica, uma forma de dizer como é que o conhecimento se desenvolve. Então, o racionalismo vem do latim ratio, que significa razão, a gente já sabe, ou entendimento. Nessa corrente de pensamento, considera-se a razão como a fonte de todos os conhecimentos. A razão é a fonte de todos os conhecimentos. E estes conhecimentos, por sua vez, podem ser universalmente válidos a partir do que a gente chama de intuição,
ou pode ser conhecimento também contingente, que é a partir de sentidos e experiências, né? Que é uma outra forma que a gente vai ver adiante. Os racionalistas, eles acreditam, né, na existência de um mundo intrinsecamente verdadeiro e capaz de ser intuído pela inteligência humana. Ou seja, não descarta a experiência, mas a experiência não é o elemento principal. O principal aí é a intuição pela inteligência, pela racionalidade. Por isso é o racionalismo. Desse modo, o conhecimento verdadeiro, observe que nós estamos falando de conhecimento verdadeiro, entendido aqui como conhecimento científico. Então, desse modo, o conhecimento verdadeiro seria oriundo de processos racionais, da intuição pura e abstrata. O conhecimento proveniente das experiências, de acordo com os racionalistas, não pode ser considerado verdadeiro, pois sofre as variações dos fenômenos e se modifica com as alterações dele. Veja que o racionalismo não desconsidera a produção de conhecimento pelos sentidos, ou seja, pela experiência. Os sentidos que eu me refiro são os sentidos do ser humano, de ouvir, né, de cheirar, de tocar e tal. Os sentidos que nos possibilita conhecer as coisas. O racionalismo não descarta isso. Só que a gente está falando de conhecimento verdadeiro nessa perspectiva filosófica. Desse modo, o conhecimento verdadeiro, ele vem da intuição pura e abstrata, ou seja, da racionalidade, né? Porque, para os racionalistas, o conhecimento empírico não pode ser verdadeiro, porque os sentidos, né, eles são falhos, eles sofrem alteração de acordo com os fenômenos, né, de acordo com as alterações que o espaço, né, que os próprios sentidos vão sofrendo. Logo, um conhecimento verdadeiro aqui seria o conhecimento provindo da razão e não da experiência, e não dos sentidos, propriamente dito. Então, os principais representantes desta corrente de pensamento é René Descartes, Baruch de Spinoza e Leibniz. Então, esses são aqui os principais teóricos do racionalismo. Vamos ver um pouquinho aqui sobre René Descartes, né? René Descartes é considerado o pai do racionalismo, muito fundamentado aí em Francis Bacon, que a gente já viu, né? Mas Francis Bacon vai dar as bases. Mas aqui o René Descartes é quem vai desenvolver o método. O René Descartes, como pai do racionalismo, ele considera que o único conhecimento válido é aquele que está inato na alma, ou seja, já está entranhado em nós. Portanto, não provém dos sentidos. Não provém do sentido o conhecimento verdadeiro. O conhecimento que os sentidos produzem é outro tipo de conhecimento, que não pode ser dado como verdadeiro. Bom, René Descartes é um importante pensador moderno, chegando a ser considerado iniciador da filosofia moderna. De acordo com Jacqueline Rousseau, o homem está em condição de conquistar por si mesmo, pelas próprias forças e por um bom uso da razão, o que é verdadeiro. Ao recorrer à dúvida metódica, né, do qual vai falar muito René Descartes, dúvida metódica e ao manter a distância, né, a autoridade. Descartes funda o racionalismo moderno. O que é isso, manter a distância? A gente manter uma certa distância daquilo que a gente está estudando, né? Assim, sem utilizar muito os sentidos, porque aí os sentidos, nessa perspectiva, pode nos confundir, porque ele altera de acordo com os elementos, né, da natureza, com os fenômenos, enfim. Então, nesse sentido, quanto mais distância
eu manter do meu objeto mais fácil de eu interpretar à luz da racionalidade, tá? Então, é um pouco essa a ideia do racionalismo. Bem, o René Descartes vai ter um projeto filosófico baseado na razão. Ele vai dizer que a razão é o guia fundamental do homem. Esse projeto filosófico ficou chamado de o projeto cartesiano, por ser de René Descartes. Bom, as meditações sobre a filosofia primeira ou meditações metafísicas, né? A gente tem, inclusive, um material do René Descartes que vai falar sobre isso aqui, o discurso do método, meditações metafísicas, como esse também, meditações metafísicas de René Descartes, onde ele vai nos ajudar com esses livros, com essas obras, dá-se conta de que muitos dos ensinamentos que há muito lhe foram passados era falso. É exatamente a partir daí que o René Descartes vai iniciar a sua busca pelo conhecimento verdadeiro. Ou seja, o autor vai questionar se era possível analisar todas as nossas crenças, afastando aquela que nos faz incorrer sobre erros, né? Então, a solução encontrada para que o conhecimento não nos impulsione ao erro, a solução encontrada foi assumir um posicionamento cético, a fim de que pudesse encontrar algo do qual não se pudesse duvidar. Mas como é possível descobrir o que é indubitável? Então, o René Descartes vai trabalhar sempre na questão de estar duvidando. Em sua obra Princípios da Filosofia, ele vai afirmar haver em nós liberdade suficiente para que no exercício correto da razão a gente possa evitar enganos e, consequentemente, nos aproximar, né? E aí a gente possa alcançar o conhecimento verdadeiro, segundo René Descartes, tá? Tendo como base a razão. Então, o método ou discurso do método é uma forma de construir conhecimento. Ele vai falar do método indutivo e do método dedutivo. O método indutivo parte da experiência, enquanto que o segundo parte de princípios universais, né? O dedutivo. É exatamente do método dedutivo que Descartes irá se ocupar, né? De deduzir a partir de elementos universais. Então, Descartes, na primeira parte do seu livro Discurso do Método, ele faz considerações acerca das ciências. O autor parte da seguinte questão: se o bom senso e a racionalidade são naturais do homem, sendo compartilhadas por todos, o que explica a possibilidade e a ocorrência do erro, do engano e da falsidade, né? Então, Descartes vai fazendo esses questionamentos para nos convencer de que o conhecimento verdadeiro provém da razão. E aí ele vai desenvolver um método. A finalidade do método para ele é pôr a razão no caminho certo, evitando o erro. Então, Descartes vai dizer, olha, é preciso que tenha um método de investigação, um método, inclusive, baseado na dedução, e não só na indução, porque a indução é um tipo de conhecimento, né, que a gente é induzido pelos sentidos. A gente é induzido pelo sentido a concluir que, né, tal conhecimento é assim. Então, ele vai dizer que há o conhecimento indutivo, mas ele valoriza o dedutivo, que eu deduzo a partir da compreensão racional. Por isso, ele vai dizer que o método tem que existir, porque o método é um caminho que se segue para chegar a um conhecimento exato, mas
mais próximo da verdade, mais puro, vamos dizer assim. E então ele vai dizer que é pela razão, né, o caminho correto. É pela razão que a gente tem a possibilidade de ir evitando os erros que possivelmente os sentidos nos proporciona. Bom, etimologicamente a palavra método tem sua origem no grego método, que é composto de meta, quer dizer, por meio de, através de, e o odos, que é o caminho, que é a via. Então, quando eu falo método, é o jeito de fazer, é o caminho, né, para se fazer alguma coisa. Normalmente, o método é utilizado para referir-se a um certo caminho que permite chegar a um fim. O método é o jeito, é o caminho a ser percorrido, tá? Então, nesse sentido, o método cartesiano é baseado na questão da dedução, a partir das reflexões racionais que se faz. Bom, no contexto a qual estamos nos referindo, esse método consiste num procedimento que visa garantir o sucesso de uma tentativa de conhecimento, né? Da elaboração de uma teoria científica, a partir de um método, constitui-se de regras e princípios que são as diretrizes desse procedimento. Ou seja, o conhecimento científico, para ser científico de fato, ou seja, o conhecimento para ser científico, ele precisa elaborar regras, seguir regras, né, rigorosas, metódicas, científicas. Ou seja, são diretrizes para que se tenha um conhecimento verdadeiro, considerado científico. Não é qualquer conhecimento que é científico. Embora Descartes não dê nome a essas regras, seus estudiosos, mais na frente, vão nomearam da seguinte forma: evidência, né, ou a intuição, análise, síntese e enumeração, respectivamente. Então, essa aqui é a estrutura do método cartesiano que a gente chama. Evidência, análise, síntese e enumeração. Né? Um pouco nessa ordem. Então, aqui a gente tem o método cartesiano. O método cartesiano vai se apresentar dessa forma. No livro, inclusive, Discurso do Método, né? Discurso do Método, que René Descartes vai dizer quais são as partes, né, como é que se desenvolve o seu método de investigação de determinados objetos para que se produza conhecimento científico. Aí ele traz a regra da evidência, que é só aceitar algo como verdadeiro, desde que seja absolutamente evidente, por sua clareza e distinção, né, é evidente. Essa é o que ele vai chamar de regra da evidência. E aí Descartes propôs a existência das ideias inatas, como nós já dissemos, né? Ideias com cuja estrutura já nascemos, ela vai apenas se desenvolver. Então, regra da evidência. A segunda regra do método cartesiano é a regra da análise, que é o quê? Dividir cada uma das dificuldades surgidas em partes. Quanto mais for compartimentabilizada, melhor, para que haja uma análise de forma detalhada, né? Até que se resolva, no final, se conclua determinada possibilidade. E aí, a terceira regra, a regra da síntese, que é ordenar o raciocínio partindo dos problemas mais simples para os mais complexos, né? Que essa regra da síntese está ligada ali com a regra da análise. Você analisa separadamente, dividindo as partes, e depois você vai ter uma síntese, que é o ordenamento racional, pegando ali do que é mais simples para o mais complexo. E, por último, você vai utilizar a quarta regra da enumeração, que é realizar verificações completas e gerais para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto do problema foi omitido. Ou seja, você vai enumerar. Primeiro aconteceu assim, depois aconteceu assim e tal, né? Então, essas são
as regras do método cartesiano, do método de René Descartes, cartesiano de Descartes. Então, aqui a gente tem a conhecida, a clássica, né, máxima cartesiana, que é o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, a gente chama o cogito, fundamento da filosofia de René Descartes. Cogito é penso, ergo sum. Então, penso, logo existo. Isso é cartesiano. Descartes enxerga na dúvida metódica um momento preliminar do conhecimento. Duvidar de tudo, mas uma dúvida com fundamentos. O seu objetivo com isso não é demonstrar a impossibilidade de qualquer afirmação, mas é remover todos os preconceitos que impedem o correto desenvolvimento do raciocínio, tá? Então, quanto mais a gente duvida, a gente tem a possibilidade de se aproximar de um conhecimento mais apurado. É importante termos em mente, no entanto, que embora René Descartes se utilize de um posicionamento cético, tipo duvidando, né, a dúvida impedida por ele, não é absolutamente como nos céticos do pirronismo, de não acreditar em nada. O ceticismo cartesiano aqui é a dúvida, como um método, a dúvida metódica, né? A dúvida, né, no sentido de se aproximar cada vez mais de um conhecimento apurado, que previa a suspensão de todos os juízos no movimento denominado epoché, que é a suspensão de juízo, ou seja, a gente, a princípio, não emitiu um juízo antes que a gente duvide daquilo que está posto. Se até mesmo para duvidar é necessário pensar, a existência do pensamento, do ser pensante, não está sujeita à dúvida. Ou seja, o nosso pensamento não está sujeito. Ou seja, o nosso pensamento sempre pode ser refutado. E quanto mais a gente faz isso, o que ele está dizendo aqui, vamos voltar. Se até mesmo para duvidar é necessário pensar, né? Então, se eu duvido das coisas, eu estou pensando sobre as coisas. Então, a existência do pensamento, né, do ser pensante, nós, não está sujeita à dúvida. É mais básica, mais originária do que esta. É um pressuposto dela, porque René Descartes vai dizer, cogito ergo sum. Então, eu penso, meu pensamento existe, pronto. Agora, o que eu penso, aí sim pode ser colocado à prova. Cogito ergo sum. Se eu penso, logo eu existo, né? Então, cogito é penso, ergo sum é logo existo. Então, o pensamento, ele existe. Agora, como a gente está pensando, aí a gente precisa colocar esse pensamento à prova para que a gente, a partir do nosso pensamento, da nossa racionalidade, consigamos nos aproximar cada vez mais de um pensamento apurado, certo? Então, as meditações metafísicas, os argumentos são aplicados em graus de intensidade cética, né, crescente, de forma como veremos a seguir. Ainda um pouco sobre o pensamento cartesiano. Então, argumento contra a ilusão dos sentidos. Os sentidos são os sentidos muitas vezes nos enganam. Isso já está claro, né? Aí ele vai utilizar o argumento contra a ilusão dos sentidos. Então, Descartes, no livro Meditações Metafísicas, vai dizer que os sentidos podem nos enganar. Daí ele vai usar um argumento contra a ilusão dos sentidos. O argumento dos sonhos é... O que é o argumento do sono? Descartes aqui está provando para a gente que o conhecimento verdadeiro é racional, porque ele vai dizer que o sentido nos engana. E os sonhos, tudo que
experimentamos acordado, podemos experimentar dormindo, em sono. Em sono, não temos nenhum critério para distinguir um estado do outro. Então, é mais uma prova de que a experiência não pode proporcionar um conhecimento verdadeiro, porque ele vai dizer que tudo que nós experimentamos acordado também pode ser experimentado dormindo, e o que a gente experimenta em sono não pode ser dado como um conhecimento verdadeiro. E aí tem o argumento do gênio maligno, que poderia acontecer que algum espírito maligno, algum demônio, nos confundisse, fazendo-nos, por exemplo, acreditar que 2 mais 5 é igual a 6 e não 5. Melhor, 2 mais 3 é igual a 6 e não 5. Tá? Então, ele ainda pode dizer que por alguma questão, ele vai chamar de gênio maligno, a gente pode ser induzido ao erro, né? Podemos nos confundir quanto a isso. Enfim, né, esse é o pensamento de René Descartes. Aqui a gente tem Baruch de Spinoza, rapidamente, que era considerado um racionalista radical, que faz crítica à ideia de um Deus transcendente, voluntarioso, e busca provar, como em uma demonstração geométrica, a natureza racional de Deus. Deus se identifica com a própria natureza universal. Assim, para ele, a filosofia seria o conhecimento racional de Deus, ou seja, a liberdade humana consiste na consciência da necessidade. Então, Baruch de Spinoza tem um pouco essa compreensão, né, aí indo um pouco para o campo transcendente, tá? Mas a gente vai ouvir também vocês sobre isso. E aí, o mais complexo era ali René Descartes, por isso que eu tentei trazer mais elementos sobre ele. Aqui a gente tem o Blaise Pascal, que era considerado um crítico do racionalismo exagerado. Ele era um racionalista, mas fazia crítica ao racionalismo exagerado, e em vez da confiança na razão que caracterizou o século XVII, ele diria, Blaise Pascal, ele dirá que o homem não pode conhecer o princípio e o fim das realidades que busca compreender. Veja só, porque para Blaise Pascal, a existência de Deus jamais poderá ser provada, ou seja, a crença em Deus vai depender da fé, né? Então, aí a gente tem racionalistas, mas numa outra perspectiva. E para fechar o racionalismo, a gente tem aqui, né, a nova ciência que começa com o racionalismo. O racionalismo busca o quê? E essa ciência moderna? Busca um novo centro para o homem e para o mundo, um novo método para alcançar o conhecimento, que são esse método, a princípio, o método baseado na razão, né? Para quê? Para representar o real. Aquilo que é real ser apresentado ou representado de forma mais concreta. Bem, a nova ciência e o racionalismo teve como principais expoentes o René Descartes, que eu acabei de falar, que defendeu a existência de um Deus onipotente por meio da dúvida metódica, né? A gente tem também o Baruch de Spinoza, que eu falei, que defende a existência de um Deus imanente. Como? Por meio de uma demonstração geométrica. E ainda temos aqui a nova ciência e o racionalismo, teve como principal crítico o Blaise Pascal. Ele era dessa corrente, mas ele fez as devidas críticas, que vai buscar recuperar o Deus de amor e consolação por meio da fé e da crença, tá? Então, esses são os filósofos considerados racionalistas a princípio, né? Então, esses são os racionalistas. E aí a gente segue falando agora um pouco sobre o empirismo, certo? Em relação ao empirismo,
como corrente filosófica desse período, podemos apontar algumas coisas sobre o empirismo. O empirismo é uma experiência, né, sensível e fundamental, porque já dissemos que o empirismo se embasa nas experiências. Então, vimos no capítulo anterior que as transformações ocorridas a partir do desenvolvimento da ciência moderna levaram ao questionamento dos critérios e dos métodos para a elaboração de um conhecimento verdadeiro, né? Bom, com essa preocupação, as estruturas do pensamento passaram a ser investigadas pelos principais filósofos do século XVII e do século XVIII, que vão formular, do ponto de vista epistemológico, as teorias do conhecimento. As duas principais vertentes dessa investigação foram exatamente o empirismo e o racionalismo, sendo o racionalismo uma corrente que já estudamos anteriormente, né? A saber, o racionalismo defende a tese de que, além do conhecimento pela experiência sensível, há principalmente o conhecimento pela razão. O racionalismo vai realçar a importância do conhecimento pela razão, isto é, enfatiza a existência de ideias fundamentadas no conhecimento. Já o empirismo, que é a corrente da qual trataremos aqui, o empirismo, ou os empiristas, defendia a tese de que, em última análise, a origem fundamental do conhecimento está exatamente nas experiências sensíveis, né? Daquilo que ele pode tocar, sentir e experimentar. Bem, entre os principais representantes do empirismo britânico, né, vamos destacar aí o Francis Bacon, que a gente já viu um pouquinho, né, que já estudamos no capítulo anterior, tem o Thomas Hobbes, John Locke, George Bacon e David Hume. São os principais. Há outros filósofos cientistas que nos ajudam nessa compreensão, mas, a princípio, trabalharemos com estes. Bem, tempos depois, o filósofo alemão Immanuel Kant vai também aparecer aí e vai influenciar, né, sobre os debates que se desenvolvem acerca do racionalismo e do empirismo. Immanuel Kant tem um destaque, né, aí no final, porque ele vai tentar compreender e vai elaborar uma reflexão falando das duas correntes, né? No entanto, Kant procurou superar tanto o racionalismo como o empirismo, né? Para ele, o ato de conhecer resultava da síntese entre o conteúdo particular do conhecimento, oferecido pelas experiências, e as formas universais do conhecimento vinculado às estruturas da mente humana. Então, Kant vai ter aí essa contribuição, porque ele vai tentar sintetizar, né, essas duas perspectivas de produção do conhecimento, né? Então, a gente tem o empirismo, né, propriamente dito, constitui-se como o racionalismo. A partir do século XVI, o empirismo se constitui como uma das principais correntes que contribui para a formação do pensamento moderno. Ambas debruçam-se sobre o problema do conhecimento. No entanto, embora tenham sido denominadas dessa forma pelos historiadores da filosofia, os termos empirismo e racionalismo não foram empregados pelos filósofos dessas correntes. Foram depois, né, se atribui esses nomes a essas correntes, pelo que elas representam. Em linhas gerais, o empirismo é a corrente filosófica segundo a qual a experiência é tomada como critério de validade do conhecimento, ou seja, está baseada na experiência. O vocabulário tem sua origem na palavra grega empeiria, que significa uma forma de saber proveniente das experiências sensíveis, ou seja, dos dados, das informações acumuladas com as experiências.
Uma das características principais dessa corrente é a negação de que a verdade acessível ao homem possui caráter absoluto, como tal acreditavam os racionalistas, pois, se assim fosse, seria inútil submetê-las à prova. Portanto, e este é o ponto importantíssimo. O empirismo não se opõe à razão ou a nega, mas é contrário tão somente à tentativa de estabelecer essas verdades necessárias. Então, a gente vê que uma corrente não substitui, não nega a outra, apenas diz que a forma de produção de conhecimento verdadeiro se dá de forma baseada na experiência, como é o caso do empirismo, ou o conhecimento verdadeiro se dá baseado na razão, que é o racionalismo. Todas essas discussões, elas giram em torno de um segundo ponto característico do empirismo, que pode ser exposto numa frase, né, de cunho aristotélico. Nada existe no intelecto sem que tenha antes passado pelos sentidos. Então, como resultado disso, toda vontade oriunda da experiência sensível pode e deve ser posta à prova. Conclui-se daí a rejeição dos empiristas à noção de ideias inatas. Então, foram buscar aí elementos, né, fundamentados no Aristóteles, propriamente, para poder justificar, né, a questão do conhecimento verdadeiro sendo empirista. A gente tem ainda um pouco sobre o empirismo a partir de John Locke. É na obra intitulada Ensaio sobre o Entendimento Humano que o John Locke ele vai desenvolver sua teoria acerca do conhecimento. Né? Empirista, no livro 1 da referida obra, o autor John Locke, critica a teoria das ideias inatas do René Descartes. René Descartes é um racionalista, defende as ideias inatas. John Locke aqui é empirista, né? E então, no livro 2, que as fontes de todo conhecimento são as experiências sensíveis e a reflexão que elas provocam. Então, John Locke é um empirista. Veja, que não é atribuído à experiência sensível e à reflexão o caráter de conhecimento, mas de processo que fornece à mente os materiais do conhecimento. Esses materiais, de acordo com John Locke, nada mais são que ideias, e estas devem ser compreendidas como um conteúdo do progresso cognitivo. Logo, objeto do entendimento. Então, a princípio, temos essa contribuição aqui de John Locke, que vai fazer essa crítica às ideias inatas dos racionalistas. Então, para Locke, a fonte de todo conhecimento está nas experiências, de modo que as ideias nunca poderiam ser consideradas a princípio, a priori, mas sempre a posteriori, as ideias vêm depois, criticando assim o conceito de ideias inatas. Ele vai dizer que se conhece uma coisa, né, a partir da experiência, e depois a relação do indivíduo com essa coisa vai gerar uma reflexão. Então a ideia não existe a priori, a princípio, ela existe a posteriori, ela existe depois. Então, a crítica ao inatismo, né, o racionalismo, realizada por Locke, levou a conceber a alma humana no momento do nascimento como uma tábula rasa. John Locke vai desenvolver essa ideia de tábula rasa, que é uma espécie de papel em branco, no qual inicialmente nada se encontra escrito. Desse modo, se o homem possui conhecimento, todo ele deve ser proveniente da experiência. Então, John Locke vai dizer que o ser humano nasce como uma folha em branco, como uma tábula rasa, que não sabe nada, não tem nada, não conhece nada. A partir das experiências é que essa folha em branco começa a ser escrita, a história começa a se escrever quando nasce. Essa tábua rasa começa a tomar
uma forma, né, e vai se definindo nessa comparação analógica que ele faz, né? Ou seja, o ser humano não nasce sabendo das coisas, com ideias inatas. As ideias que o ser humano vai ter sobre as coisas, sobre si, sobre o mundo, é a partir das experiências que ele desenvolve. Então, a gente tem na corrente filosófica empirista, temos outros filósofos também que contribuíram, né, que contribuíram com essa corrente. Por exemplo, a gente tem Thomas Hobbes, que fala um pouquinho da filosofia e ciência dos corpos, o próprio John Locke, né, que eu acabei de falar, com a experiência sensível como fonte das ideias, a gente viu já o John Locke, e o George Berkeley, que diz que tudo se reduz à percepção, e o David Hume, que vai tratar exatamente da força do hábito. Rapidamente aqui, para a gente ver um pouquinho, né, desses filósofos. Bom, a filosofia de Thomas Hobbes foi muito influenciada pelas ideias de Francis Bacon e de Galileu, que a gente já conhece. Com estes, ele abandonou as grandes pretensões metafísicas e buscou investigar as causas e propriedades das coisas. A filosofia, para Thomas Hobbes, filosofia seria a ciência dos corpos. O que é isso, professor? É tudo que, isto é, tudo que tem existência material. Ou seja, os corpos se dividem em corpos naturais, né, a filosofia da natureza, e em corpos artificial ou estado, que é a filosofia política. Assim, para Thomas Hobbes, tudo que não é corpóreo seria excluído da filosofia como não filosofia. Então, ele vai falar sobre a materialidade das coisas, né? Então, a gente chama de ciência dos corpos, para Thomas Hobbes. Para esse filósofo inglês, Thomas Hobbes, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos do corpo. Né, dois elementos. Primeiro, do corpo, entendido como um elemento material que existe, independente do nosso pensamento, e outra coisa é do movimento que esses corpos tomam, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Assim, a qualidade das coisas seriam fantasmas do sensível, ou seja, efeito dos corpos e de seus movimentos, né? Faz certo sentido aí. As principais características do empirismo para Hobbes, que ele era um empirista, são, portanto, o materialismo, as coisas concretas, os corpos, e o mecanicismo, né? Que é esse movimento mecânico que as coisas, que os corpos desenvolvem. Então, basicamente, esse pensamento de Thomas Hobbes aí na filosofia. O outro que a gente tem é o John Locke, que a gente já trabalhou, né, a experiência sensível como fonte de ideias, essa questão da tábula rasa. Então, em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, ele combateu duramente a doutrina que afirmava que o homem possui ele combatia, na verdade, a ideia, a doutrina que dizia que o homem tem ideias inatas. Ao contrário de Descartes, que dizia isso, né, ele defendeu que nossa mente, num instante, como uma tábula rasa, em papel em branco, né, não há nada escrito. Uma tábula rasa, um papel em branco. Não tem nenhuma ideia a princípio. Então, aí está o conceito de tábula rasa. Locke retomava, assim, a tese empirista, segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Aquela velha ideia, né? Tudo que tem na nossa mente é a partir do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que nós tivemos algum contato, né? Então, o filósofo defende que as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante o exercício da experiência sensorial e da reflexão, né? Então, ele vai
trabalhar um pouco nessa ideia. E aí ele vai destacar a ideia da experiência sensorial e da reflexão. E a experiência sensorial, nessa primeira ideia, são as sensações, né? As sensações, aquilo que sentimos das coisas. Nos vem à mente através dos sentidos. Que sentidos, professor? Os sentidos, audição, tato, paladar e tal. Isto é, quando temos uma experiência sensorial, essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos, né? E assim o indivíduo adquire informações sobre as coisas e isso passa depois para o campo da reflexão, que exatamente a reflexão, né, é essa combinação e associação das sensações que a gente adquiriu por um processo de reflexão, ou seja, a mente desenvolve uma outra série de ideias que, segundo Luke, não podia ser obtida das coisas externas, sem que a gente tivesse esse contato com ela, né? Assim, a reflexão seria nosso sentido interno, segundo ele, que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesma, analisando suas próprias operações. Então, fica aí um pouco do pensamento de Luke, muito interessante. E depois a gente tem George Baker, que vai nos dizer, né, que tudo se reduz à percepção. George Baker desenvolveu uma reflexão que, em certo sentido, afirma e nega o empirismo. Como assim, professor? Afirma o empirismo quando reconhece que todo conhecimento provém dos sentidos, ok? É empirista, que percebemos e dos seres existentes, ok? Então, afirma que o empirismo existe quando o nosso conhecimento vem das experiências. Mas nega o empirismo quando diz que os seres existentes se reduz à percepção que nós temos deles, né? Que ser é ser percebido. Aquilo que não é percebido passa despercebido, é como se não existisse. Então, um pouco nessa... Então, ele diz que tudo se reduz à percepção, ou seja, a percepção que nós temos das coisas é apenas das coisas que nós percebemos, mas que há coisas que nós não percebemos, entende? Então, tudo vai se reduzir à percepção. Aquilo que os sentidos humanos não têm capacidade de perceber vai passar e a gente não vai conseguir entender, né? Então, aí está o George Baker. Aí um pouco mais de aprofundamento, mas não vamos aprofundar aqui agora, a gente vai ter isso, né, no outro momento. E eu estou apenas apresentando rapidamente alguns, e o David Hume com a força do hábito, para a gente finalizar. Nascido em Edimburgo, na Escócia, David Hume estudou filosofia, direito e comércio, realizou lá e ocupou importante posição na diplomacia inglesa. Bom, vamos lá para o que importa. Estabeleceu contatos com grandes pensadores da época, entre eles Adam Smith e Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, na obra Investigação acerca do Entendimento Humano. David Hume formulou a sua teoria do conhecimento e dividiu, primeiramente, tudo aquilo que percebemos em impressões e ideias. O que são as impressões para David Hume? As impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, por exemplo, as impressões visuais, auditivas, táteis e tal, as impressões, né? Impressão digital é aquilo que você sente. Então, as impressões. Depois, as ideias. Um pouco parecido, né, com o filósofo anterior que vimos, com John Locke. E as ideias? As ideias referem-se às representações mentais, memoriais, imaginação, etc., que é derivada exatamente das impressões que nós temos das coisas, né? As ideias se referem a mesma coisa ali, né? Assim, toda ideia é uma representação de alguma impressão. Ideia é uma representação de uma impressão que a gente
tirou de alguma coisa, né? Essa representação pode possuir diferentes graus de felicidade. Alguém que nunca teve uma impressão visual, um cego de nascença, por exemplo, jamais poderá ter uma ideia de cor, ainda que seja uma ideia não muito fiel. Hume era, portanto, um empirista e dizia que o conhecimento vem da experiência. E a partir daí extraímos as impressões e depois organizamos as ideias sobre as impressões que temos. Certo? Sobre o iluminismo, né, a última corrente filosófica desse período, o que a gente vai dizer? Né? O iluminismo é a razão em busca da liberdade. Porque a gente já viu, né, que o empirismo vai dizer que o conhecimento científico parte das experiências sensoriais, do conhecimento prático, e vimos também que o racionalismo vai dizer que o conhecimento parte primeiro da razão, depois para as coisas práticas. Então, o empirismo vem de experiência prática, né, do conhecimento sensorial, e racionalismo vem de razão, né, e o iluminismo. O iluminismo vai fazer o quê? Vai aproveitar essa questão da razão em busca da liberdade. E aí a gente tem alguns autores que vai nos ajudar a entender isso. Mas, a princípio, o iluminismo, sobretudo com o Immanuel Kant, e mais para o final a gente vai ver, ele tenta conciliar essas duas correntes. Bom, a expansão capitalista, que a gente já falou, que marca esse período, né? A expansão capitalista do século XVI, ou melhor, 17, 18, foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia europeia e sua tomada de consciência como classe social. Então, tem esse processo aí. Paralelamente, o racionalismo imperava na Europa, transmitindo a confiança de que a razão era o principal instrumento do homem para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas, né, existentes. Bom, o desenvolvimento da Revolução Industrial e o sucesso da ciência em campos como a química, como a física, como a matemática, inspiraram vários filósofos, né? Foi aí que surge talvez um novo mito, a ideia de progresso, ou seja, a ciência aqui já estava de forma mais elaborada, né? Porque já tinha passado pelo processo do racionalismo, pelo processo do empirismo. Então, aqui, já no século XVIII, a gente já tem um processo de revolução industrial extremamente definido, o sistema capitalista, então, a ciência já estava aqui a serviço da humanidade de forma muito bem elaborada, né? Então, a gente tem aqui alguns filósofos que vão marcar essa corrente, que é o iluminismo, né? Então, a corrente filosófica iluminista desse período aí moderno tem-se como principais expoentes o Voltaire, a gente tem aqui, a gente tem o Voltaire, a gente tem o Adam Smith, nós temos o Diderot, D'Alembert, tem o Immanuel Kant, tem esse pessoal aí dessa área que vai ajudar a entender esse processo. Desse modo, dissemina-se a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de solucionar vários problemas da humanidade e marchar em rumo do progresso humano. Paralelamente a isso, desenvolve-se um pensamento que culmina no movimento intelectual do século XVIII, que é o iluminismo, ou ilustração, ou filosofia das luzes, como a gente queira chamar. Bom, essa ideia aqui de burguesia e iluminismo foi porque a Revolução Industrial, ela parte em benefício, sobretudo, das pessoas ricas, da burguesia, dos empresários. Então,
essa revolução ela vai atingir principalmente a burguesia. Então, a gente tem a ideia aí de que a burguesia, que era, vamos imaginar, uma classe média em ascensão, né, o Marx vai dizer que não existe classe média, mas eram aqueles ricos, né, empresariais que estava se desenvolvendo aí a partir do conhecimento científico que agora está no auge. Né? Então, a gente tem aqui duas ideias, né, que é a de igualdade jurídica, tolerância religiosa ou filosófica, e a ideia também de liberdade pessoal e social, e a ideia da propriedade privada. São ideias que marcam esse período, um finalzinho aí já da Idade Moderna, né, que são, inclusive, elementos do sistema capitalista que começa a nascer junto com a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial e esse conhecimento científico, ele nasce a partir da ciência, né? Então, as coisas estão todas aí interligadas nesse sentido. Bom, aí a gente tem também aqui a filosofia nas ruas e nos salões. O que isso quer dizer? O iluminismo, esse momento filosófico, não foi um movimento coeso e uniforme, por isso não podemos rotular todos os pensadores iluministas como ideólogos da burguesia. Então havia ali grupos que defendia a burguesia, que foi a classe social que deu o pulso para que desenvolver-se esse modo de pensar, mas também houveram filósofos que vão, né, ter uma postura diferente. A própria postura de muitos filósofos se modificou no século XVIII, né, abandonando os círculos fechados de seus antecessores. Os iluministas circulavam pelas ruas e pelos salões. Então, por que fala da filosofia nas ruas e nos salões? Nos salões eram os filósofos que defendiam mais a burguesia como protagonista desse período histórico. E os filósofos mais ligados ao povo ficava nas ruas, como se fosse valorizando os trabalhadores. Então, aqui vai ficar nitidamente dividida duas classes sociais dentro do sistema capitalista. Então, um pouco essa ideia que traz esse tópico, né? Então, aqui a gente tem a continuação disso, né? O iluminismo enfatizou a capacidade, então está falando mais sobre esse tipo de filosofia que existiu aí nesse período. Bom, a gente tem, como nós falamos, alguns filósofos importantes que vão marcar esse período, por exemplo, Montesquieu. Montesquieu era jurista francês, né, e ele vai ter uma grande contribuição, porque Montesquieu não defendia a implantação de uma república burguesa. Suas simpatias políticas inclinavam-se para um liberalismo aristocrático, ou seja, uma monarquia a partir da Constituição. E ele dizia que a lei é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas, e que haveria grandes riscos de tirania se uma mesma pessoa ou uma mesma instituição do Estado exercesse os três poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo. Então, essa é um pouco a ideia do Montesquieu, mas aí eu vou deixar para que vocês aprofundem no estudo, tá? Então, Montesquieu. Depois a gente tem a Voltaire. Voltaire também é um filósofo dessa época que vai nos ajudar. O Voltaire era um poeta, dramaturgo, né? E aí ele, com seu estilo literário irônico e vibrante, ele destacou-se pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos, ao clero católico e à intolerância religiosa. Então, Voltaire vai fazer essa crítica aí, né, ao sistema capitalista que está se desenvolvendo e deixando visivelmente as classes sociais, os pobres e os ricos, ou seja, os burgueses, aqueles que detinham as indústrias, as fábricas e os trabalhadores. Então, é um pouco a
pegada aí do Voltaire. Mas aí é, vou deixar também para vocês se aprofundarem. Mas aqui tem um pensamento que diz: tornou-se marcante sua posição em defesa da liberdade de pensamento. Porque, através da frase que ilustra seu pensamento, ele vai dizer, Voltaire: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la, né? Então, Voltaire era defensor da liberdade do pensamento. Ele não concordava com algumas coisas, mas ele trabalhava também o conceito, né, de intolerância, que não era, que as pessoas tinham que tolerar umas às outras, mesmo que houvesse divergência da forma de pensar, como ele tinha, né, porque ele fazia essa crítica ao governo, ao sistema, e à própria, né, intolerância da igreja. E aí, avançando mais, a gente vai ter um outro filósofo, na verdade dois, eles andam juntos, né? Eles andam juntos, mas são separados, é o Diderot e D'Alembert. O que a gente destaca deles aqui? Os dois pensadores franceses, Denis Diderot e Jean Lejeune Lambert, foram organizadores de uma enciclopédia de 33 volumes que pretendiam resumir, olha só, resumir os principais conhecimentos da época nos campos científico e filosófico. Então, a gente vai vendo aqui que a ciência e a filosofia se separaram, né? A gente já viu nas outras correntes anteriores. Então, se separaram. Essa obra contou também com a colaboração de outros filósofos, de outros autores, por exemplo, Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Holbach e Rousseau. Né? A enciclopédia exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês daquela época, porque quem ascendeu foi a burguesia, né? Defendendo, em linhas gerais, o que defendia a enciclopédia de Diderot e d'Alembert? Defendia, em linhas gerais, o racionalismo, a independência do Estado em relação à Igreja, né? Que nitidamente já está aqui, claro, essa questão da distinção entre a Igreja e o Estado, né? E a confiança no progresso humano através das realizações científicas e tecnológicas. Veja que todos estão apostando no conhecimento científico, né, como um conhecimento verdadeiro, capaz de solucionar os problemas que aflige a sociedade nesse período. Diderot é considerado por muitos estudiosos como principal figura da enciclopédia, né? E aí tem mais algumas ideias importantes deles, que aí cabe também a vocês aprofundarem para socializar, tá? Um outro filósofo importantíssimo também nesse período, né, é o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ele, né, tinha algumas ideias bem interessantes, deixa eu me vir aqui, o que a gente pode destacar? Rousseau escreveu um livro famosíssimo, né, que a gente tem, que é do contrato social, da qual ele expõe a tese de que, a principal tese aqui de Rousseau é de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo, que aqui tem uma pegada política já, né, do povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Ele trabalhava a ideia do bem-estar social, ou seja, democrático, o Estado democrático de direito que a gente estuda, que a gente tem hoje, né? Inclusive teoriza isso no Brasil. Somente esse Estado, ele vai dizer, de bases democráticas, teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. Ou seja, Rousseau está criticando o sistema político da época, o modo de produção, ligado ao modo de produção capitalista, né, que os ricos se sobrepõem aos pobres e é quem assume, né, o Estado como o provedor, ou que deveria ser o provedor dos mais fracos. Em outras de suas importantes obras, por exemplo, discurso sobre a origem da desigualdade,
entre os homens. É um livro famoso também de Rousseau. Ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Então, nessa pegada, o Rousseau vai fazendo, né, vai tecendo aí a sua teoria, fazendo críticas ao sistema capitalista e à forma como ele se estrutura, e nessa relação do Estado com os mais pobres. E depois a gente tem aí, não menos importante, já quase no finalzinho, penúltimo filósofo aqui, que é o Adam Smith. Adam Smith, ele é o pai do liberalismo econômico que a gente tem hoje, né, sobretudo no Brasil, uma ideia de política neoliberal. Neoliberal quer dizer, neo é novo, liberal de liberal, né, mas essa ideia de liberal não é exatamente o que a gente compreende como liberdade, tem uma outra conotação. Vejamos. O economista e filósofo francês Adam Smith foi o principal representante do liberalismo econômico. Foi autor do livro Ensaio sobre a Riqueza das Nações. Ele criticou a política mercantilista baseada na intervenção e regulamentação excessiva do Estado, e ele vai propor que a ideia aí do liberalismo é que todas as nações, todos os países podem competir de igual para igual, né, no mercado, né, na economia. Então, essa ideia do liberalismo é que um país pode vender os seus produtos no outro e assim, né? Bom, a princípio parece ser uma ideia interessante. O que acontece é que alguns países não têm as mesmas condições de produção, de exportação, de comercialização dos seus produtos. Logo, vai ser, né, uma disputa desigual. Por isso que a gente tem, né, os filósofos dessa linha mais crítica vão fazer críticas ao sistema liberal, que hoje a gente chama de neoliberal, porque surge aí com Adam Smith, mas ele renasce agora no final do século XX e permanece agora no século XXI, não mais chamado de liberal, o liberalismo, mas neoliberalismo, ou seja, é uma nova forma de política liberal, chamado neoliberalismo. Inclusive, a política no Brasil, né, é fundamentada nessa concepção política, e é um problema porque os países menores, com menos capacidade de produção, não terão as mesmas condições de disputar no mercado econômico. Então, essa é um pouco a pegada do Adam Smith. Aí a gente tem, por último, o Immanuel Kant. Immanuel Kant vai fazer essa grande virada do período moderno para o período contemporâneo, tá? Immanuel Kant é o filósofo que vai dizer, olha, o conhecimento ele pode ser racional e pode ser empírico também, a partir da experiência. Então, ele vai dizer algumas coisas aqui, por exemplo, o que a gente destacaria de Kant, que eu estou tentando falar aquilo que é mais importante, mas também deixar para que vocês busquem mais informações. Homem metódico e de hábitos arraigados, ele lecionou durante 40 anos na Universidade de Königsberg, somente deixando o magistério por problema de saúde. Então, Immanuel Kant é muito importante. Kant é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão, né? Para ele, a filosofia, veja, deveria responder a 4 questões fundamentais: o que posso saber, como devo saber, ou melhor, o que posso saber, como devo agir, o que posso esperar e, por fim, o que é o ser humano. Essa última questão vai englobar outros elementos, né, os 3 anteriores. Então, para o Immanuel Kant, o que é o ser humano é uma pergunta que vai juntar todas as outras e vai dar aí muitos elementos para que a sua tese se desenvolva.
O Immanuel Kant vai tratar do conceito de a maioridade humana. O que é isso? Para Kant, nesse período da história da humanidade, portanto, da história da filosofia, o ser humano já desenvolveu muito pensamento, já atingiu a maioridade, né? Ele vai chamar de maioridade, porque o ser humano desenvolveu tanto o seu pensamento que começa a produzir um conhecimento científico e utilizar para resolver seus problemas. Logo, ele vai chamar de maioridade humana. Essa capacidade crítica que o ser humano tem de produzir conhecimento e perceber, inclusive, a os impactos disso na sua vida. Ele vai, portanto, o ser humano, como ser dotado de razão e de liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Tá? Assim, a fim de investigar as condições nas quais se dá o conhecimento, ele desenvolveu um exame crítico da razão. Aí, Immanuel Kant parte em busca de compreender, de fazer um exame crítico da razão, contida em sua obra mais célebre, que se chama Crítica da Razão Pura. A gente tem aqui esse livro. Então, Kant vai ter essa grande importância aí, né? E aí ele vai desenvolver algumas ideias que a gente vai chamar de tipo de juízo e conhecimento. Então, ele vai falar do conhecimento empírico, vai falar do conhecimento racional, do conhecimento puro, a priori, e ele vai discorrer para fazer a gente entender essa junção dos tipos de conhecimento para que a gente chegasse no conhecimento científico da forma que chegou. Mas aí ele se preocupa já com essa racionalidade pura. Então, Kant, inclusive, meio que prevê que essa crítica da razão pura ele vai fazer. Ele vai fazer a crítica da razão pura. Ele vai dizer que essa racionalidade exagerada do ser humano pode colocar numa situação complicada, né? Porque para ele o conhecimento não pode ser totalmente empírico nem totalmente racional. Por isso ele vai fazer as suas críticas aí e tentando conciliar, né, o conhecimento sensível, inteligível, enfim, essa é um pouco a pegada do Kant, mas aí a gente vai aprofundar a partir do que vocês disserem, né? Então, a teoria kantiana se apresenta como uma nova revelação copérnica. Que é isso, professor? A mudança compreendida por Kant consiste fundamentalmente na seguinte. Kant, ele propunha-se que todo o conhecimento era regulado pelos objetos, em vez de, pelos objetos. Em vez disso, Kant propôs que os objetos são regulados pelo nosso conhecimento. Então, nesse sentido, ele vai dizer que a gente precisa tanto das coisas, das experiências práticas, como da racionalidade para produzir conhecimento, tá? E aí, Kant tem uma contribuição grandiosa, tá aí para vocês aprofundarem. E aí, para fechar aqui, tem um esqueminha também explicando a estrutura do pensamento de Kant. Vou deixar que vocês explorem, até para que vocês, quem for socializar o estudo, possa utilizar e a gente aprofundar mais sobre esses temas. E agora, por último, só fechando aqui, gostaria de destacar os principais filósofos que foram trabalhados no iluminismo. A gente tem aqui o empirismo moderno, são as ideias principais trabalhadas aqui. O empirismo, com Thomas Hobbes, John Locke, George Bacon, David Hume, Immanuel Kant, e a ideia do iluminismo, aqui mais especificamente com Immanuel Kant, tá?
Então, assim, a gente finaliza essa parte da filosofia moderna com as três correntes é, filosóficas, entendendo que o humanismo e o racionalismo não, o renascimento, que a gente já viu lá no comecinho, eles são movimentos que vão dar condições para que a filosofia moderna se desenvolva com essas ideias e com esses filósofos, né? O empirismo, o racionalismo e o iluminismo agora, que já tem aqui a ciência pronta, sendo utilizada pelo ser humano. Aí a gente parte para um outro período histórico filosófico, que é a contemporaneidade, que vai pegar o século XIX e o século XX. Mas aí é assunto para os próximos momentos, ok?